Bom dia, meninas, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso terceiro dia de estudo bíblico, estudo sobre a Páscoa, na verdade, algo direcionado para a Páscoa, e eu creio que esse estudo tem sido bênção na vida de vocês, como tem sido na minha também. No primeiro dia nós falamos sobre identidade. Ontem nós falamos sobre as nossas raízes, sobre a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, a igreja que foi desenvolvida e que chegou até nós através de nosso amado apóstolo Paulo. E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre o desenvolvimento dessa igreja, pois sabemos que muitas igrejas se desenvolveram naquela época, através do apóstolo Paulo, mesmo ele estando na prisão. Igrejas se difundiram através das pessoas que ele ia levantando. E a igreja que vai servir de pano de fundo para nós hoje é a igreja de Colossos, porque não teria como eu falar de todas as igrejas. Então nós vamos usar a igreja de Colossos como exemplo, como pano de fundo. Ela vai exemplificar o estudo de hoje. E para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Colossenses 2. Nós vamos estar lendo dos versículos 11 até o 23. Vamos lá? No qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vos estáveis mortos nos pecados e nas incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras. Sombras aqui não é algo ruim. Sombra aqui significa imagem, um reflexo. Que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e de culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo é provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo? Esse rudimentos aqui é uma palavra muito usada pelos gnósticos. E aqui Paulo estava combatendo o gnosticismo, que estava querendo crescer na época, lá na igreja de Colossos. Tais como não toques, não proves e não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e indisciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. A igreja de Colossos, ela é uma igreja que vai surgir, e ela é uma igreja que fica ao leste de Éfeso. Ela não vai ser uma igreja conhecida pelas suas grandes relações comerciais, mas ela vai ser conhecida por uma igreja que vai ter uma diversidade cultural e uma diversidade de religiões. Ali em Colossos tinha um grande número de judeus que fugiram para lá durante a perseguição e ficaram instalados lá naquele local. E o apóstolo Paulo, ele vai para lá, ele vai até lá naquele local, e para falar, de Jesus, da salvação,
E ali naquele lugar tinha uma grande população judaica, como eu já falei. E essa população judaica, ela foi fundada por Epáfras. Epáfras foi o fundador dessa igreja, né? A igreja foi fundada ali por ele. E o apóstolo Paulo, mesmo estando preso, porque nessa época ele estava preso, não preso no cárcere, mas ele estava numa prisão domiciliar. Então ele estava preso, mas ele ainda podia receber visitas, escrever seus ensinamentos, e assim os ensinamentos, mesmo ele preso, os ensinamentos dele chegaram a vários lugares. E aqui nesse contexto que nós estamos lendo, nós estamos falando de uma época onde começou a ter uma diversidade cultural entre os judeus e a população daquele local, que eles tinham uma religião chamada gnosticismo. O gnosticismo é um pensamento filosófico. O gnóstico, para ele, tudo leva a Deus. A terra é Deus, o ar é Deus, a água é Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer aqui: não toques, não proves, não manuseis, porque o gnóstico ele não tocava na terra, ele não comia carne. O gnóstico, a base do gnosticismo era a filosofia helenística. O que é isso? A sabedoria te salva. Você tem conhecimento? Basta. Não precisa, a fé não precisa de fé. A sabedoria é o suficiente. E isso, o que estava acontecendo? Eles começaram, com os seus ensinamentos, a causar uma instabilidade no meio do povo. Roubando, querendo minar os ensinamentos, querendo minar o povo cristão, minando tudo aquilo ali para destruir aquilo que havia sido ensinado. E muita gente estava caindo nessas palavras deles. Muitas pessoas estavam sendo ludibriadas por causa desse ensino gnóstico. E o apóstolo Paulo, ao tomar conhecimento disso, por ser um apóstolo dos gentios, por ser pai, nosso pai na fé, e todo pai que vê o seu filho indo para um caminho errado, ele prontamente, ele vai ajudar, ele vai mostrar o caminho certo, escreve essa carta e envia para eles, para que eles tomassem conhecimento que eles estavam caindo numa cilada, digamos assim, né? Uma palavra pessoal, mas é isso que estava acontecendo. Gnosticismo era uma heresia e o apóstolo Paulo estava tentando ali combater essa heresia no meio do povo cristão. E isso aconteceu, eu acredito, isso é um pensamento meu, tudo isso aconteceu por quê? Para destruir o verdadeiro conhecimento genuíno, para destruir as tradições, para destruir a raiz. Nós não falamos ontem sobre raiz, que é a raiz que nos sustenta. Então, quando alguém tenta abalar uma estrutura, um edifício, ele não vai abalar a parede, ele não vai querer abalar uma porta, ele vai querer abalar a raiz. Porque se ele abala a raiz, todo o prédio cai. Porque o prédio está sustentado no seu fundamento, está sustentado na raiz. Então, por isso que eles não tentaram vir por, não, eles vieram ali no fundamento. Sabedoria, aquilo que nós falamos ontem, né? Do pão com fermento. Você fala de sabedoria, você fala da inteligência, você leva o homem a se achar alguma coisa, se achar importante, o homem se incha, ó o pão com fermento. E começa a pensar, realmente, eu sou isso, eu sou aquilo. Quando, na verdade, ele vem roubar aquilo que o Senhor quer de nós, que é a humildade e a mansidão de espírito. Continuando aqui no nosso estudo, então, esse gnosticismo, ele queria incluir o quê? Introduzir práticas pagãs no meio do povo de Deus. Mas,
nós podemos entender que quando o Senhor Jesus permitiu que o apóstolo Paulo se levantasse como nosso apóstolo, ele era um homem muito inteligente, conhecedor de muitas coisas. Ele tinha uma base de ensino muito forte. E ele, com sua sabedoria, ele conseguia nos dar entendimento hoje. Consegue nos dar entendimento hoje. E conseguia dar entendimento ao povo daquela época também. Porque ele falava na mesma linguagem. Numa linguagem que eles entendessem. E isso foi perdurando por muito tempo. Mas o povo continuou ali. Muitos se desviaram, como acontece até hoje. Mas uma grande parte ficou firme, mantendo as tradições, seguindo as orientações dos seus apóstolos, bispos, seguindo as orientações daqueles que os instruíam segundo a palavra da verdade, que é a palavra de Deus. Só que chegou num tempo em que, mais uma vez, começamos a sofrer intervenções externas a respeito das tradições. Mas, mesmo assim, se levantaram homens. Polícrates, por exemplo, bispo de Éfeso, no século II, ele era um homem que guardava as tradições. Ele ensinava as tradições que foram difundidas pelo apóstolo João. O apóstolo João, ele foi o fundador da igreja de Éfeso. E Polícrates, ele era firme em manter as tradições, os ensinamentos, a origem, a identidade, e principalmente no que se referia à Páscoa. Principalmente no que se referia ao culto da Páscoa. Porque Polícrates e os demais apóstolos e pastores entendiam que a Páscoa não era uma festa comum. A Páscoa era uma festa da identidade. A Páscoa, ela resgatava nossas origens. E, como já foi falado aqui, o Senhor tinha dado uma instrução lá no Êxodo. Até mesmo quando você estiver na tua família, teu filho perguntar que culto é esse, você vai dizer a história, você vai dizer o que estamos comemorando ali. Então, todos eles sabiam da importância das festas, da importância dos cultos para resgatar nossa história, nossa origem. E com isso, foi se passando de geração em geração. Mesmo diante da perseguição, foi se passando de geração em geração. E Polícrates, no seu ali, no momento ali em que estava como bispo de Éfeso, surge uma perseguição por parte de Roma. Roma queria mudar o calendário da Páscoa, Roma queria mudar essa comemoração. E o bispo de Roma, Vítor, ele começa a se levantar para perseguir e para tentar disseminar essa religião. E Polícrates, ele vai de encontro a esse pensamento, vai de encontro a essa ordenança, e envia uma carta para o bispo de Roma. Envia uma carta questionando o bispo de Roma, e porque ele queria fazer um consenso entre a celebração da Páscoa. Queria criar uma data específica, quando na verdade não tem uma data específica. Porque a ordem é comemorar no 14º dia do ano de Nissan, segundo o calendário lunar. Então não tem uma data específica, varia a data. E ele queria criar uma data específica, queria mudar a forma de comemorar. E Polícrates, ele se levanta naquele tempo, junto com outros demais bispos também, para ir contrapor a essa ideia. Quero abrir aqui um parênteses. Não podemos entender que esse Polícrates que nós estamos falando aqui
não é o Polícrates, tirano de Samos, da mitologia grega, tá? Aí você vai, por exemplo, você vai lá procurar quem foi Polícrates, aí vai aparecer, o primeiro que vai aparecer é esse, da mitologia grega. Aí você vai falar, ai meu Deus, a Ludmila falou errado, falou isso, ensinou uma coisa e outra. Não, você vai entrar lá, você vai pesquisar Polícrates de Éfeso. Aí você vai, se você quiser pesquisar, se aprofundar na história desse homem, você entra lá, Polícrates de Éfeso, e você vai conhecer mais um pouquinho sobre a história dele, porque não dá para falar tudo aqui no vídeo. E juntamente com Polícrates surge Policarpo, que é bispo da igreja de Esmirna, também não aceitando a comemoração da Páscoa, era a favor de seguirmos as tradições sem se preocupar com que dia da semana iria cair. Comunidades inteiras não aceitaram essa mudança, porque isso é uma origem. Quando você aprende qual é a tua origem, é muito difícil você aceitar que outra pessoa venha com ensinamentos e ideologias dele para poder modificar aquilo que era genuíno, dado pelo Senhor. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. A Ele celebramos. Celebramos o seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Ele foi o Cordeiro vivo que tirou o pecado do mundo e nos deu a vida eterna, nos deu uma nova vida. E nós temos provas históricas fundamentadas que provam que houve uma resistência. Os nossos patriarcas, os nossos primeiros bispos, eles resistiram. Eles foram até o fim nessa resistência a não aceitar essa nova ideia que estava sendo contraposta por Roma, para interferir na nossa festa da Páscoa, para interferir na data na qual o Senhor tinha nos ordenado que seria a Páscoa. Nós temos provas históricas, tanto na Palavra de Deus, quanto em documentos também. Eu queria que você abrisse de novo 1 Coríntios 5:8. Eu sei que a gente já leu bastante essa passagem, mas não tem problema. Vamos ler, porque faz parte do nosso estudo. Ó, 1 Coríntios 5, no versículo 8 vai dizer assim: pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Colossenses 2,16 vai dizer: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. A própria Bíblia vai nos mostrar a história da Páscoa, que aqui em Colossenses, tanto em Éfeso, tanto em Tessalonicenses, nós vamos ver como era importante, como nossos apóstolos nos ensinavam a manter as tradições. E nós temos também um documento histórico que eu vou ler para você. Esse documento, se você depois quiser pesquisar, ele está no livro História Eclesiástica. Tá? Esse livro é de Eusébio de Cesareia. Se você quiser pesquisar na internet esse livro, quiser comprar, você pode comprar. História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Esse texto que eu vou ler, esse documento histórico, na verdade é um documento, ele está lá no livro 5. Esse não é que são vários livros, não. É porque Eusébio, ele chama capítulos de livro. E os subtítulos de capítulos. Então, vai estar no livro 5, no capítulo 24. Lá está esse documento que eu vou ler aqui para você, tá bom? Diz assim: nós,
observamos o dia exato, sem tirar nem pôr, pois na Ásia grandes luminares também caíram no sono. Morreram, na verdade, né? Caíram no sono significa morrer. Incluindo João, que foi tanto uma testemunha quanto um professor, que se deitou no peito do Senhor, e Policarpo, e Trásias, e Sagares, e o abençoado Papiros, ou Melito, observavam o 14º dia da Páscoa judaica, de acordo com o Evangelho, não desviando em nenhum aspecto, mas segundo a regra de fé. E eu também, Polícrates, o menos importante de todos, faço de acordo com a tradição de meus pais e meus parentes, que são 7 outros bispos. Sempre observaram o dia que as pessoas separavam o fermento, pois os que são maiores que eu disseram: nós devemos obedecer a Deus ao invés de homem. Que lindo, né? Essa carta, ela vai falar, é a carta de Polícrates, a carta que ele envia para Roma, falando: nós não vamos mudar o nosso calendário da Páscoa, nós vamos manter, porque isso não é uma ordem de hoje, isso é uma ordem dos nossos antepassados. E quando ele fala ali de manter isso, é porque quando eles não sabiam quando seria o 14º dia do calendário lunar, então eles ficavam observando os judeus quando eles iam separar o fermento, tirar o fermento de suas casas, para poderem também estar se preparando para a Páscoa. E Roma não queria isso, Roma queria um separado. Não tem nada disso, vamos deixar uma data fixa para que vocês não tenham que ficar consultando os judeus para comemorar a Páscoa. Vamos deixar uma data fixa. Tudo isso para quê? Para descaracterizar o início de todas as coisas, para mexer na origem, para mexer na identidade. Então nós podemos entender como é importante conhecermos a nossa história e a nossa origem. Precisamos saber quem somos, resgatar nossas primícias. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Você sabia que hoje é o 14º dia de Nissan? Judeus do mundo todo estão celebrando a Páscoa hoje. E nós celebramos no domingo, separado deles. Quando, na verdade, o intuito do nosso Mestre Jesus não era esse. O nosso Mestre Jesus, o intuito dele era que fôssemos um só povo, estivéssemos juntos, unidos. Por isso que ele vai dizer lá em Mateus 5. Vamos abrir lá em Mateus para a gente poder ler? Mateus 5, 17, o Senhor Jesus vai dizer assim, aqui ele está falando sobre os mandamentos, ensinando os discípulos a respeito dos mandamentos. Ele vai dizer: não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. E aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Porque estes homens, eles eram cumpridor das tradições, cumpridor da fiel palavra de Deus. E hoje os judeus do mundo todo, como eu já falei, estão celebrando a Páscoa.
E nós deveríamos estar celebrando junto com eles essa Páscoa. Mas por causa dessa briga, por causa disso tudo, porque mesmo os nossos irmãos, os nossos bispos e apóstolos tendo resistido durante muitos e muitos e muitos anos, muitos foram mortos, muitos foram exilados. Essa tradição de Roma conseguiu entrar na nossa vida, chegou até nós, mudou o nosso calendário. Mas hoje nós temos entendimento, como está aqui na palavra do Senhor, como diz a fala do nosso Mestre Jesus, lá em Mateus 5. E para finalizar, eu queria dizer para você que hoje é a Páscoa, hoje é o Pêssar, e juntos nós nos alegramos. Eu estou muito alegre, muito feliz. Nos alegramos no Senhor, nos alegramos nas promessas, nos alegramos nas tradições, nos alegramos no que a palavra do nosso Deus nos ensina. Nos alegramos pelo entendimento, nos alegramos porque somos um só povo, somos o Israel de Deus, nós somos o povo de Deus, nós somos coerdeiros com Cristo, nós fazemos parte dessa promessa, fazemos parte dessa aliança, fazemos parte desse ensinamento. E eu me alegro também porque, na verdade, isso é só a promessa de Deus se cumprindo. Porque a palavra de Deus diz, os profetas falaram que existiria um tempo que o Senhor aproximaria o seu povo de outros povos. E hoje nós estamos aqui nos aproximando do povo de Deus, do Israel de Deus. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. E isso, para finalizar, essa minha fala está pautada na palavra do Senhor também. Para você não achar, isso está na Bíblia? Está. Isaías, no capítulo 14, vai dizer, no versículo 1 e 2, porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda elegerá Israel, e o povo na sua própria terra, e juntar-se-ão com ele os estranhos, e se achegarão à casa de Jacó. E os povos receberão, e os levarão aos seus lugares. E a casa de Israel possuirá esses povos, por servos e servas, na terra do Senhor, e cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão os seus opressores. Isso está no Antigo Testamento e está no Novo Testamento também. Aonde que está isso? Lá em Efésios. Vamos ler Efésios. Efésios 2. Vamos ler Efésios 2. Efésios 2, do 11 ao 22. Efésios 2 vai dizer, portanto, olha o título desse texto. Gentios e judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela
as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai e um mesmo Espírito. Assim, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, nós vemos aqui que o Senhor veio, Jesus veio, para nos desobrigar de cumprir a lei, para nos desobrigar de estar debaixo de julgo da lei, mas não nos desobrigou de conhecermos a nossa origem, de cumprirmos a tradição, de cumprirmos os mandamentos dos apóstolos e os ensinamentos. Ele nos desobrigou da circuncisão, ele nos desobrigou de ter que os homens usarem a quipá, o talit. Não somos obrigados a isso, senão que não é obrigatório. O Senhor veio para isso, Jesus veio para isso. Por isso que fomos inseridos nessa herança, nessa aliança. Mas ele diz aqui, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, precisamos estar edificados e fundamentados nesse ensino da palavra de Deus. Ainda que lá atrás, Roma, através do bispo Vítor e através de tantos outros que se levantaram, tentaram destruir essa nossa origem, essa nossa identidade. O Senhor hoje nos resgata para que possamos viver um novo tempo na nossa história. Que você possa guardar esse ensinamento. Que você possa entender isso. Que o Espírito Santo fale mais ao seu coração. Feliz Páscoa. Feliz Pêssah. Jesus reina. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. A Ele a glória para todo sempre. Ele vem. Estamos aguardando a volta de Jesus. Fique com Deus. Um beijo.